Oi, gente! Olá, pessoal! Tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês a história do nosso apartamento. Como foi que a gente, tomou essa decisão, como foi que a gente achou, como a gente comprou. A gente vai falar de tudo, gente. Talvez esse vídeo fique dividido, em duas partes, mas vamos lá. Vamos ver se cabe tudo num só. Mas qualquer coisa, gente, a gente, faz uma parte 2. Tô aqui com uma colinha, ó, pra gente não se perder. Bom, então vamos lá, vamos começar, Luciano. Como é que tudo começou? Então, a gente morou na Paraíba durante 5 anos. E nesse tempo, a gente não pensava em voltar pra São Paulo, nem morar aqui novamente, né? Pelo menos na capital, né? Pelo menos na capital. Interior, talvez. Aí, pelas circunstâncias da vida, a gente acabou voltando pra São Paulo e ficou por aqui mesmo. E aí, depois que a gente voltou da Paraíba, a gente morou durante 1 ano de aluguel. E depois a gente foi morar embaixo da casa dos meus sogros. Aí a gente não pagava o aluguel lá, E então a gente pensou assim, já que a gente não paga aluguel, a gente vai ficar mais tranquilo, Vamos esperar um tempo, ficar um tempinho por aqui, pra gente se programar, ver o que a gente vai fazer e tudo mais, Mas assim, a gente já tinha o desejo muito forte de ter um cantinho nosso, Lu? Sim. Independente, gente, se fosse casa, se fosse apartamento. Na verdade, a gente nunca pensou em apartamento, A gente conversava sobre morar em casa, em casa. Porque, a gente morou sempre em casa, Nunca moramos em apartamento, é a primeira vez, É, a primeira vez que a gente mora em apartamento. Mas enfim, a gente, queria um cantinho que fosse nosso. E aí, quando a gente tava morando lá dos meus sogros, era muito bom, porque tava pertinho deles, bem embaixo, perto da família, do irmão do Luciano e tal. Então, era muito bom pra gente. Só que assim, a gente não estava muito satisfeito, porque tinha muito, como eu posso dizer, tinha muito barulho assim no bairro, sabe? Na rua, Então, várias vezes assim, de final de semana, era bem complicado, porque tinha bastante barulho, gente. E aí a gente ficava sempre, eu sempre falava pro Luciano, Luciano, queria um lugar um pouquinho mais tranquilo, E o Luciano também falava isso, que seria bom. Mas tudo bem, continuamos morando ali. Só que um dia, gente, eu vou contar bem direitinho pra vocês, a verdade. Um dia tava tão barulhento, Lu? Tava tão assim, forte barulho na rua e tal, que aí a gente falou, Lu, eu falei pra ele, ou foi você que me falou, não lembro, mas vamos dar uma fugidinha, vamos lá no parque, tinha um parque perto, vamos passear, um pouquinho lá no parque pra gente arejar um pouco, refrescar, ter um pouquinho de silêncio, de paz, não foi, Luzinho? Foi. E daí a gente foi pro parque. E aí nesse parque, a gente andando lá, não sei porquê, não sei, gente, olhei pro céu e me deu na telha. Aí eu falei, Luciano, e se a gente procurasse um cantinho pra gente? Será que a gente não conseguiria, sei lá, financiar um apartamento, por exemplo? E a gente podia ir atrás disso, E como é que eu falei, assim, que você se assustou? Não, é que você disse assim, a gente pode comprar esse ano ainda, Mas assim, a gente pensava em comprar, mas a gente não tava se planejando ainda, Então, assim, esse ano, eu pensava que a gente tinha que, sei lá, juntar um dinheiro, não sei, Quando eu falei isso, o Luciano tomou um sustinho. Porque não que ele desacreditou, assim, mas ele falou assim, acho que não vai rolar, E, gente, eu não sei porquê, eu tava meio que carregada, assim, de energia, porque eu na época, eu tava vendo bastante coisas, assim, sabe, de você traçar metas, de você ir atrás das coisas que você quer, enfim. Mas eu lembro que eu escrevi num papelzinho, assim, metas para 2019. E aí, nesse papelzinho, eu coloquei, eu vou pegar o papel pra vocês verem, peraí. Ó, no mês 5, tá vendo aqui, ó, 5 de 2019. Aí eu escrevi assim, ó, meta especial para 2019. Nossa casa ou apartamento. Tudo está nas mãos de Deus, amém. E aí, um asterisco aqui, escrevi, num lugar muito bom. E aí, gente, eu escrevi assim, fiquei com isso na cabeça, guardei bonitinho e coloquei no meu caderninho. Então quando eu fui, voltando aqui, quando a gente tava no parque, eu já tava meio que carregada dessa coisa assim, dessa energia de não,
é possível, a gente tem que ir atrás, né? Eu lembro que eu até falei pro Luciano, quando eu falei pra ele, ele ficou meio assim, mas não sei, acho que, será que vai dar agora? E eu lembro que eu falei assim pra você, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, né? E no mesmo dia você começou a pesquisar na internet, né? E aí tava tendo o feirão da Caixa, né? Ia ter, eu vi lá na internet que ia ter o feirão, ia ser um final de semana. E aí por conta disso, várias, como é que se diz? Imobiliárias, né, deixavam lá para você fazer um cadastro, para um corretor entrar em contato com você para falar sobre, né, os imóveis e tudo mais. E aí, gente, eu me inscrevi em vários. E aí quando foi, né, esse feirão foi tipo no sábado e domingo. Quando foi no sábado, um monte de corretores ligou, quatro. E aí eles perguntavam, né, em que região a gente gostaria de morar e como seria o apartamento. E aí a gente falava, né, Luciano, que a gente queria um apartamento com 2 quartos e que tivesse garagem. E aí eles falavam assim, olha... Varanda, né? A varanda é o que a gente queria muito também, mas eu não lembro se eu falei que queria varanda pra eles. Mas assim, eles falavam, olha, um apartamento nessas condições, com essas características, vocês precisam pelo menos ter uns 40 mil de entrada, né? De 30 a 40 mil reais de entrada. E a gente não tinha esse dinheiro para dar de entrada, né? Nem fazia ideia de o quanto que precisava. A gente estava começando a procurar. Só que, como a gente começou a procurar e ver as possibilidades, a gente deu aquela animada. E assim que eles falaram, não, você tem que ter tanto, a gente não tinha, dá um balde de água fria, né? Acaba dando uma desanimadinha, né? A gente ficou meio assim, né? Caramba, não acredito. Mas aí, gente, um dos corretores que eu falei no dia, ele falou assim, olha, vem aqui conversar com a gente, porque eles tinham um empreendimento perto de casa. E aí eles estavam com o stand deles lá, né, estavam lá sempre atendendo. E aí ele falou, vem aqui que a gente conversa, né, sem compromisso, vocês não vão pagar nada, eu consigo tirar todas as dúvidas de vocês, venham. Mas assim, quando vocês vierem, já tragam os documentos. Porque aí a gente pode fazer um simulado aqui pra ver se vocês teriam, né, um crédito, uma pré-aprovação de crédito pela Caixa, né. Traz, só pra gente ver, né, Luzinho? Isso foi no sábado. No domingo nós fomos lá no stand da construtora, né? E já levou a documentação. Antes de ele apresentar o projeto, ele já pegou a documentação, já começou a verificar e tal, e levou para a equipe dele, né? E enquanto isso ele começou a apresentar o projeto, mostrar como que era. Mostrou a planta. Tinha as opções de planta e... Aí mostrou o decorado. A gente viu o decorado deles. Gente, quando você entra no decorado, você quer sair dali com a casa na mão, com a chave na mão, né? Mas enfim, a gente viu o decorado, né, Lu? E aí ele falou assim, olha, aqui, porque, gente, quando você faz o simulado, acho que em até 24 horas eles dizem, né, se você tem a pré-aprovação ou não. Mas antes disso, o corretor já consegue, assim, pela experiência deles, né, pelos valores, eles já conseguem ver. Então ele falou assim, olha, eu acredito que vocês teriam, sim, essa aprovação da Caixa, né? Então já vou mostrando aí. Gente, eles não perdem tempo, né? Oi, Chicotóia. Gente, Joaninha acordou. Aqui, ó, dá um oi, neném. Dá um oi, neném. Aqui, ó. Ó, quem é essa neném linda aqui, ó? Quem é essa neném linda? Gostosinha. Vem, mamãe. Quer ficar com ela ou vem dela pra mim? Bom, gente, vamos continuar, né? Joaninha vai participar. A gente foi conversar lá com o corretor, tal, ele mostrou o decorado pra gente, a gente, né, ficou, agora que a gente quer mesmo. E aí, como eu tava dizendo, a aprovação sai, acho que em até 24 horas. Mas como eles, né, a construtora grande e tal, eles tinham alguém lá da Caixa que via rapidinho. Feito isso, ele começou a falar do empreendimento, né? Tava na planta ainda, que ia demorar 2 anos para ser construído e tudo mais. E aí, a gente pediu pra ele o endereço, né? Pra gente ir até o local pra ver se a gente ia gostar, né, Luzinho? Afinal de contas, gente, você vai fazer uma dívida, vai financiar um imóvel, né, e tudo mais, você precisa pelo menos, né, ver, conhecer e estar satisfeito com o local. Só que quando a gente chegou lá, a gente ficou um pouco desanimado, porque a gente não se identificou, né, Luzinho, com... Deixa eu pegar ela. A gente não se identificou, assim, com o local, sabe? E... Porque, gente, tem que bater, né? Você tem que chegar no lugar e sentir paz. E aí a gente voltou pra casa desanimado, né, Luzinho? Porque a gente falou assim, poxa, né, dá
né, a nossa renda daria para comprar esse apartamento, já que a gente não gostou do local, então a gente não vai ter. A gente meio que pensou isso. E aí no dia seguinte ele falou assim, olha, foi aprovado, a pré-aprovação saiu, vocês não querem vir aqui? E a gente falou, a gente comentou por telefone? Aí a gente falou assim, é que a gente não gostou muito da localização. Aí a gente falou pra ele que não tinha gostado muito da localização, mas ele falou, não, vem aqui pra gente conversar. E a gente voltou lá. Mas antes disso, a gente foi lá, viu, não gostou. Quando a gente chegou em casa, eu já comecei a olhar na internet, procurar. Eu até perguntei pra ele, você não conhece outra região? Aí ele falou assim, eu vou ver aqui e tal. Mas como ele imaginou, né, eu acho que o corretor imaginou que a gente só queria naquela região que a gente tava, né? E aí eu fui procurar, gente, São Paulo é enorme, né? Fui procurar em outras regiões. E aí, por incrível que pareça, eu encontrei um apartamento da mesma construtora, o mesmo modelo, a mesma planta, mesmo tudo, igualzinho. Aí eu falei pra ele, olha, eu olhei lá no site e eu vi esse apartamento aqui, né? E como é que tá? Será que tem unidades? Essa região a gente gostaria também. Aí ele falou assim, nossa, deixa eu ver aqui se tem, né? Aí ele foi ver, né, Luzinho? Foi consultar lá com um amigo dele, que era o corretor da outra região. E aí ele falou assim, olha, tem unidades sim, mas são poucas, né? E assim, pra renda de vocês, o apartamento, por exemplo, não vai ter garagem, né, Luzinho? Que era uma coisa que a gente pensou, né? Fala aí essa parte da garagem. Então, nesse empreendimento, né, que eles falam empreendimento, tinham poucas unidades com garagem. E aí tinha que ter uma renda maior, tinha que ter uma entrada, tinha que pagar uma diferença, né? E ou a renda maior, desculpa te cortar, ou a gente tinha que ter a renda maior, ou a gente tinha que ter um valor de entrada mais alto, né? Acho que mesmo com a renda maior tinha que ter entrada. Acho que a diferença era essa, tinha que ter e a entrada era grande, né? Dava uma diferença grande, né? Aí, mas tinha uma unidade, um apartamento, né, que se encaixava perfeitamente na nossa renda, né, e do jeito que a gente podia comprar. Mas era um apartamento sem garagem. E a gente pensou, tá tudo bem, né? Vamos... Assim, né, gente? A vida é feita de escolhas, né? Escolhas e oportunidades, né? Então você escolhe, mas também tem as oportunidades que aparecem, né? Então você tem uma oportunidade, você tem que pensar, vale a pena? E às vezes você pode, às vezes por conta de, sei lá, você não conseguir mudar um pouco o seu pensamento, você acaba perdendo algumas oportunidades muito boas, né? E aí, gente, como o Luciano falou, né, de aproveitar a oportunidade, e a gente conversou bastante sobre isso. Será que a gente fica, né? Porque assim, gente, eu acho que você tem tudo que você tem que pensar. Você pode abrir mão de algumas coisas, ou você não pode, né? Não quer abrir mão. E no nosso caso, a gente pensou, bom, é a oportunidade da gente ter o nosso cantinho. E assim, a gente queria muito um apartamento que tivesse varanda, eu queria, né, que tivesse varanda. E que a gente queria que tivesse a garagem, porque a gente tinha moto e tal, né? Seria bom ter. Mas a gente pensou, bom, ou a gente espera, né, juntar em uma grana para depois procurar outro, ou a gente agarra essa oportunidade, né, e fica sem a garagem, sem a varanda, porque aqui também não tem varanda, né, vocês já conhecem. E assim, pra dentro das nossas condições, da nossa vida e tal, pra nossa família, a gente viu que tanto a garagem quanto a varanda não eram prioridades, assim, a gente podia abrir mão, sem problema. A prioridade era ter a casa, assim, a gente nunca teve garagem, também nunca teve casa, né? Mas a prioridade era ter a casa, né? Então a gente decidiu, né, abrir mão da garagem e da varanda. Só que aí veio o detalhe, né, Luzinho? Que ele falou assim, olha, dentro da renda de vocês só tem uma unidade disponível. Todas as outras, né, já foram vendidas. E ele não era conversa de corretor não, gente, era verdade. Por quê? Esse empreendimento empreendimento é o prédio que está sendo construído, né? Esse prédio, gente, né, quando a gente foi ver, ele já tava assim, sei lá, mais que caminho andado, sabe? Porque faltavam apenas 10 meses para ele ser entregue, né? Normalmente leva de 2, 3 anos. Esse aqui já estava sendo construído faz tempo. Então, por isso, praticamente todas as unidades já tinham sido vendidas, né? Tinham pouquíssimas mesmo. Tanto que a gente foi numa quinta, né? Quando foi no sábado ou numa segunda-feira, já não tinha mais nenhuma unidade disponível. Então, assim, ele falou, olha, pra renda de vocês só tem uma unidade, né? Aí eu vou explicar pra vocês. Não tem garagem, não tem varanda, mas fica no 10º andar.
Aí a gente gostou, porque a gente pensou assim, poxa, não tem varanda? Porque eu queria varanda, gente, pra eu abrir e ter visão pro mundo, sabe? Onde a gente tava morando lá nos meus sogros, era ótimo, né, pra estar perto deles e tal. Só que a nossa casa era nos fundos, né, Luzinho? Aí a gente não tinha visão nenhuma pra rua, então a gente ficava mais preso, assim. E aí o que acontece, né? Quando ele falou que era no 10º andar, a gente ficou feliz, porque a gente falou assim, não vai ter varanda, mas visão, é alto, né? Aí a gente tem visão, né, pro mundo. Então tá tudo certo. E tem mais uma coisa, eu lembro que nessa construtora tinha 2 opções de plantas. Filha, mamãe. É que ela acabou de acordar, gente. É mamãe, né? Mas então, essa unidade só tinha uma planta, não tinha as 2 opções. Só tinha uma planta. Mas engraçado que foi justamente a planta que quando ele mostrou o portfólio que fala, quando ele mostrou pra gente, né, da outra região, eu falei pro Luciano, eu queria essa planta aqui, ó, que eu gosto mais, porque tinha um corredor, né? A outra era um pouquinho maior, era 1 metro quadrado maior. E aí, ele falou assim, ó, vou dar o endereço pra vocês também, né? E aí vocês vão lá ver. Gente, fizemos uma pausa aqui pra trocar a fraldinha da Joaninha. A bichinha tá aqui, ó, bonitinha. Mostra aqui, papai. Ela tá aqui com os brinquedinhos dela. Mas a gente vai continuar aqui, né? Deixa eu posicionar aqui vocês de novo. Onde nós paramos mesmo? Você lembra? A gente parou na parte que o corretor falou assim, vou dar endereço pra vocês irem ver, né? Esse outro apartamento. E aí, a gente veio até aqui, né, Luzinho? Não, e quando a gente chegou, a gente se surpreendeu, né? Porque era um lugar muito bom. E a gente já conhecia esse bairro, né? Porque a irmã da Esther mora aqui. E quando uma vez a gente veio da Paraíba visitar ela, eu lembro que eu passei nesse bairro, nós passamos, né? E eu falei assim, nossa Esther, esse bairro aqui é tão gostoso, né? Esse é um bairro de São Paulo que eu moraria de boa, assim. Gostaria de morar num lugar assim, né? Se fosse morar em São Paulo, eu moraria num bairro igual esse, né? Gente, é um bairro simples também, né? Mas assim, é gostosinho, né? Ainda mais que minha irmã mora aqui perto e tal. Então, assim, a gente ficou bem contente, né? Com a região, e a gente falou assim, nossa, que legal. Só que assim, quando a gente foi lá conversar com o corretor e tal, a gente assinou, tipo, não é um contrato, mas é uma... Reserva, né? É um documento que você reserva a unidade, porque só tinha aquela unidade, né? E aí, a gente tem um prazo de 48 horas pra dizer se vai ficar ou não, porque se você não ficar, aí eles passam pra frente, pra outra pessoa olhar. Não dá pra ficar segurando, né, a vida toda, eles precisam vender. Então a gente veio ver, gostou e a gente já vamos ligar. Não, eu lembro também que a gente chegou, tava bem adiantado, né, a construção. Então a gente viu o bichão lá em pé. Eu acho que isso daí é que deu mais um ano, porque você já vê o negócio em pé, né? A gente viu que tinha até estacionamento em volta. É isso, você tocou num detalhe, né? Não tinha garagem, mas a gente viu que tinha estacionamento bem pertinho e tal. A gente falou, no futuro, se a gente precisar, né, tem. E aí a gente, né, entrou em contato lá com o corretor e falou, segura aí pra nós que a gente vai querer. E marcamos, né, gente, de ir lá encontrar dentro do prazo, né, de 48 horas, a gente voltou lá no escritório da construtora pra assinar o contrato com a construtora. Ainda não é com o banco. Né, Julinha? É com a construtora. E aí, que engraçado. A gente foi, gente, conversar com o corretor, assinar o contrato, tudo bonitinho com a construtora. E depois que a gente saiu de lá, a gente falou, peraí, Luciano, que dia que é hoje? Era dia 23 de maio. A gente estava completando 6 anos de casado naquele exato dia. Oh, mamãe! Que foi, neném? Gente, ela tenta morder as coisinhas e não consegue, ela fica brava. Mas enfim, no dia que a gente estava completando 6 anos de casados, a gente assinou o contrato, né, da nossa futuro lar. Então olha só que bênção, né? Que surpresa. Gente, mais uma pausa. A Juninha não está aqui agora porque dormiu. Ela tava com soninho, por isso que ela tava... Mas é assim mesmo, gente, com criança. Você pode fazer tudo tendo filho. Você só precisa, né? As coisas talvez só não saiam assim de uma vez, no tempo que você quer. Você vai dando as pausas e vai se ajeitando, né, Luzinho? Mas enfim, gente, vamos aqui concluir esse vídeo. E é o seguinte, ó. A gente parou na parte que o corretor, né, ia dar o endereço pra gente do novo emprego. Não,
Não, a gente foi já. Nós já fomos, já vimos, gostamos muito. Só faltou encerrar o vídeo. Só faltou encerrar o vídeo. Tem mais detalhes que a gente quer passar pra vocês, coisas assim que eu acho que vai ajudar mais na questão... Porque muita gente, quando a gente anunciou que tinha comprado apartamento, eu recebi muitas mensagens falando: conta como foi que vocês conseguiram comprar, é financiado, como é que foi que vocês conseguiram comprar, né? Ainda mais a gente sendo um casal baixa renda, né? A gente conseguiu comprar. Então assim, a gente vai gravar um vídeo pra vocês explicando tudo direitinho, né? Com valores, porque é bom saber, gente, essa questão aí de valores, porque às vezes fica muito vago, né, Luzinho? Às vezes você vê um vídeo assim: compramos um apartamento, mas peraí, mas quanto tem que dar de entrada? Como, né? Como que tem que ser e tal? A gente teve muitas dúvidas, muitas preocupações, porque é uma responsabilidade grande, né? E é uma dívida a longo prazo, né? Isso. Então você não sabe como que você escolhe, como você sabe se a construtora, ela é uma construtora séria, confiável, e pode dar errado no meio do caminho, o que é. Mas assim, no final tudo dá certo, né? Mas realmente assim, eu vou confessar que eu sempre achei que daria certo nessa questão, assim, eu não fiquei preocupando assim: será que é consultora isso e aquilo? É coisas que você tem que olhar, assim, viu, gente? Porque acontece. Que você escuta histórias, né, de que deu errado, aí você fica assim: nossa, mas como... Mas assim, na minha cabeça eu pensava: não, vai dar tudo certo. Mas assim, isso que o Luciano tá falando é importante, porque realmente a gente fica preocupado e tem que pesquisar, a gente tem que procurar. Então assim, a gente vai fazer um vídeo mais detalhado pra vocês agora nessa parte aí, né, da compra, né, do financiamento, né. Me digam aqui, né, nos comentários, aliás, o que vocês querem nesse vídeo, né. Deixem dúvidas, coisas que a gente possa ajudar. Mas assim, não somos corretores, não somos bancários, então tem coisas técnicas, gente, que não tem como a gente falar. A gente vai contar a nossa experiência, como que foi pra gente. Exatamente. E tal, né. E aí, gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Deixem like aqui nesse vídeo, né, bastante like, pra gente se animar e fazer esse vídeo aí com os valores, tudo direitinho, pra gente também entender que vocês querem, né, esse vídeo, e pra ajudar também o nosso canal, né, porque quando você deixa like no vídeo, automaticamente o YouTube entende que, né, o assunto é relevante, aí ele começa a compartilhar com mais pessoas, enfim. Então, além de curtir, compartilhe com os amigos, e se você estiver assistindo e ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, né, por favor, venha fazer parte da nossa família virtual, tá bom? Mas, gente, antes de encerrar, né, Lucinha, eu quero só dizer pra vocês uma coisa, gente. Pra gente parecia ser, assim, não era impossível, porque eu sempre acreditei, Luciano também, que as coisas são possíveis, que a gente pode sim conseguir as coisas. Mas eu, né, confesso que eu achava que era algo muito distante. Tem uma casa, um dia, né, quem sabe, mas eu achava que era distante, né, Luzinho? E assim, aconteceu com a gente, né? Quem acompanha a gente desde o comecinho sabe, né, que a gente morou numa kitnet. A kitnet tinha 15 metros quadrados. Mas antes dessa, a gente morou numa menor ainda, gente. Que na cozinha só cabia a pia e o fogão, lembra, Luzinho? Foi a primeira kitnet. Mas a gente ainda não tinha canal na época, né? Mas enfim, eu morei a vida inteira de favor. Meus pais não tinham casa, então a gente morava na casa da família, assim, né? O Luciano... O pai dele tinha a casa mais conquistada, e a mãe, né, mais conquistado com muito esforço também. Então assim, a nossa história é uma história de simples, né, de pessoas simples, comuns, que graças a Deus, né, hoje em dia a gente tem o nosso cantinho. Então assim, é uma grande vitória pra gente. Vale a pena dizer que a gente tá muito satisfeito, e acabou que... foi melhor do que a gente imaginava, pelo menos do que eu imaginava, assim, eu imaginava que era uma coisa boa, que seria uma coisa boa, mas eu não imaginava que seria tão bom, né, quanto tá sendo, né, então valeu muito a pena o esforço e ir lá e ter toda a coragem de falar: vamos fazer, né, e eu tinha vou falar a verdade, eu tinha um pouco de medo, né, mas... apesar do medo, a gente tem que fazer as coisas e acreditar que é possível, que vai dar certo, tem que ter pensamento positivo, né? Tem que ir atrás, tentar, né? Mas enfim, gente, o que eu quero, né, o que a gente quer deixar aqui pra vocês é que as coisas são possíveis, né? Você precisa sonhar, claro, tudo começa aqui na cabeça, né? Na cabeça vai pro coração, sonha, acredita e vai atrás, pesquisa, procura, né? Se você fica nessa coisa assim de: não, pra mim não dá, não,
é muito caro. Aí você não vai mesmo, gente. Vale a pena você acreditar, vale a pena você ir atrás, né? E escrever uma nova história pra sua vida. Como eu disse, eu sempre morei de favor na casa né, da família. Depois eu morei de aluguel sozinha, depois de favor de novo, depois fomos pra Paraíba. Essa daqui eu já acho que é a nossa 7ª casa. Desde que eu estou com o Luciano, né, Luzinho, que a gente foi pra Paraíba, a gente já morou, gente, em 6, 7 lugares diferentes, né? Sempre alugando e tal. Então, assim, hoje a gente tá na nossa casa, no nosso cantinho, graças a Deus, com a nossa filha. Então, nós somos muito, muito graças a Deus pelo que Ele preparou. E o que me deixa mais feliz e ainda mais grata, gente, é que essa casa aqui, né, Luzinho, é da Joaninha. Então, tipo assim, eu até me emociono, mas é verdade, gente, é sincero. Isso aqui é dela, ela não vai passar pelos perreios, os apertos que eu passei, que depois eu e o Luciano passamos juntos, né? Claro que, assim, como eu posso dizer, não é uma vida de luxo, essas coisas, não é isso, gente. Apesar de que é muito luxuoso, eu acho, você ter dignidade, você ser honesto, né? Você trabalhar, batalhar, ter suas coisas, isso daí é luxo puro. Então, gente, é assim, é só bênção, só glamour. Mas é um glamour diferente, vocês entendem o que eu quero dizer? Mas enfim, nós somos muito gratos a Deus. E saber que esse é um cantinho da Joaninha, gente, deixa a gente mais tranquilo e mais feliz, né, Luzinho? Porque, tipo, é a casinha da nossa filha, né? Se a gente vai poder deixar alguma coisa pra ela, fazer alguma coisa pra ela, né? É a casinha dela, não importa o tamanho, isso daí não importa. O que importa é que é o cantinho dela, né? E ninguém vai chegar aqui e vai falar assim, ó, me dá... eu vou precisar das chaves pro mês que vem, ou coisa do tipo, sabe? Então, assim, isso deixa a gente muito feliz. E assim, gente, se não fosse, se a gente morasse de aluguel também, ou de favor também, não teria problema. O importante é você estar feliz, estar satisfeito e construir o seu lar, onde quer que você esteja. Porque o lar não é parede, teto, né, Luciano? Não. O lar é onde seu coração está, onde você constrói a sua família, né? Os valores que você vai passar, que você vai construir ali. Então isso é um lar, independente de ser próprio, de ser alugado, de ser de favor, de ser apartamento, casa, sítio, não importa, tá, gente? Mas assim, essa é a nossa história, a nossa experiência, né, que a gente tá aqui passando pra vocês. Mas porque eu falei demais, fala aí, Luzinho, fala alguma coisa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Ai, gente. Quer pra falar? Mas é isso mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui, né? Façam aquilo lá que eu combinei, que eu pedi pra vocês, né? Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.